Boa tarde para vocês que estão aí no Brasil. Eu me chamo Alexandra, sou estudante de teologia da Unicesumar, meu polo é em Genebra. Nós estamos na matéria Reforma Protestante. O que é Reforma Protestante? Todo mundo sabe um pouco da Reforma Protestante, mas vamos viajar naquela época, vamos imaginar um pouco o que é realmente, o que foi realmente a Reforma Protestante. Então, para começar a falar da Reforma Protestante, vamos começar do autor que fundou essa religião, que se chamava Martim Lutero. Ele foi um fenômeno, porque ele teve um acidente, ele viajou e teve um acidente. E nesse acidente, ele prometeu a Deus que iria virar monge. Então ele virou monge da Igreja Católica. E cada vez mais ele ia lendo a palavra, e essa profundamente, cada vez mais, se aprofundando cada vez mais. E amando cada vez mais a palavra do Senhor. Chegou um momento que ele passou de monge para padre. Porque ele fazia parte dos monges agustinos, que era um setor de monge diferente. E ele escolheu aquele setor. Ele escolheu ser monge agostino. Mas depois disso ele subiu mais e foi ser padre, sacerdote. Então ele começou a participar mais das reuniões, ele começou a olhar o que estava acontecendo na Igreja Católica. Ele começou a ver a injustiça. A filosofia dele já não batia mais. Ele já estava ficando agoniado com a situação. Então teve um momento que ele estava lendo a Bíblia e ele parou e leu a palavra de Paulo e de Romanos. Então ele disse: se nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela fé, pela graça e pela palavra de Deus. Por que existe? Por que existe? Ele ficou pensando, por que existe tanta injustiça perante o povo? Tanta injustiça perante o povo. A indulgência, pagar a indulgência, por que pagar a indulgência? Se a gente já é salvo pela fé. Então ele começou a se bater por ele mesmo, dentro dele mesmo. Porque naquela época, o povo já estava se manifestando de outras formas. Porque cada vez mais os impostos aumentavam, porque cada vez mais os pobres eram mais pobres. Porque, na realidade, todos que viviam na Igreja Católica viviam como ricos. Era taça de ouro. Quem vivia na Igreja Católica vivia como rico. Só que esse pequeno monge, ele decidiu, não, em Romanos, diz que a gente pela graça a gente é salvo. Eu não acredito mais no que eu estou falando, eu não acredito mais no que estou pregando. Eu não acredito mais nessa filosofia da Igreja Católica. Então ele começou a se juntar com outras pessoas, porque não só tinha ele. Começou outras pessoas a duvidar do que está acontecendo. Indulgência, um pecado, você vai lá, você pecou, você tem que pagar. E dependendo do seu pecado, viu? Porque dependendo do seu pecado, poderia ser mais ou poderia ser menos. Então ele disse, está errado, isso é exploração do povo. A Igreja Católica está explorando. Alguma coisa já não está batendo. Dentro de mim, já estou lutando contra mim mesmo. Então, no dia 31 de outubro, ele fez 95 teses. Imagine, 95 teses. Sobre o que estava acontecendo, sobre as coisas que ele era contra. Ele disse, pela graça, nós seremos salvos. Pela fé, nós seremos salvos. Pela palavra de Deus. Eu não aceito mais indulgência. Eu não aceito mais. E outras coisas, você pode ler essa tese toda que tem na internet. Você pode ler tudo, que ele já não estava mais aceitando
a Igreja Católica, mas só ele estava dentro da Igreja Católica. Então, quando o bispo, o padre, todo mundo soube, é um de nós que está protestando contra nós. Então chamou ele e disse, você tem que pedir perdão, ou você pede perdão, ou você vai ser jogado na fogueira. Que fogueira? Porque antigamente, se você tinha um pecado muito grande, você era jogado na fogueira, no público, na praça. Você era tocado fogo na praça. Imagina. Então, Martim Lutero, ele disse, os próprios pensamentos dele, eu prefiro ser jogado na fogueira do que lutar contra os meus próprios sentimentos. Porque eu não acho justo eu ser contra mim mesma. Aí ele olhou e disse, Deus que me ajude se eu estou errado. Isso foi um ato de desespero, um ato de um pouco de medo. Deus que me ajude, foi um pouco de medo, mas estava forte na decisão dele, eu não vou aceitar mais essa exploração, porque a Igreja Católica ela dominava tudo. A Igreja Católica dominava políticos, ele dominava tudo politicamente, ele dominava economia completa, ele dominava, e dominava religiosamente. Então você vivia dominado pela Igreja Católica. Então, Martim Lutero disse, não, chega de exploração, chega de enganar o povo. Então se juntou naquela praça, que ele nem imaginava que naquela praça tudo ia começar. Porque antigamente as pessoas queriam fazer propósito ou qualquer coisa, e ia para a praça, protestar contra alguma coisa. Mas ele não imaginava que ali tudo ia começar. Mas ele foi em frente. Só enquanto ele estava indo em frente, aqui em Genebra, pertinho de mim, né? Aqui em Genebra tinha um Calvinho, João Calvinho. O João Calvinho também fazia parte de algumas congregações que já estavam contra a Igreja Católica, contra a exigência da Igreja Católica, contra a pobreza, porque cada vez mais, a pobreza, cada vez mais, porque só eles tinham poder, só eles que tinham as coisas boas. Os outros não tinham, não podia ter. Então, o Calvinho se juntou com Lutero e protestaram. Então, Lutero disse, se eu for para a fogueira, eu vou. Como ele já tinha feito muitas amizades dentro da católica, politicamente, muitos os mormons e muitas das pessoas já gostavam dele. Então, eu acho que teve um pouco de piedade ali, porque ele não foi na fogueira. Né? Ele poderia ter ido na fogueira, mas com uma força, ele estava decidido a lutar com o povo, porque aquela situação já ninguém aguentava mais, a situação que ninguém aguentava mais. A Igreja Católica dominava tudo, a Igreja Católica podia tudo. E ele começou a ler a palavra, a olhar a palavra e disse, não, sobre muitas coisas eu não concordo com a Igreja Católica. A maneira de se vestir, a maneira disso, a maneira daquilo. E começou a tese dele, você pode ler. Aí daí existiu o protestantismo. Como o Deus concedeu, então teve a separação. Ok, teve a separação, ele conseguiu fazer a própria religião, que era evangélico. Se separar da católica, dividiu alguns livros, e vocês sabem que a Igreja Católica tem alguns livros, a Bíblia, e outros de protestante não tem. Então vamos lá, espalhou, ok. A Inglaterra, aqui mesmo na Inglaterra começou também. O Henrique, ele queria casar com a mulher, a segunda mulher, e o Papa de Roma disse, não, você não pode. Ele disse, por que eu não posso? Eu sou rei. Então vou me separar da católica. Se separou e fez a igreja também. Começou os evangélicos. Então, a igreja da Inglaterra, ela é muito interessante, porque ela tem algumas coisas da católica e algumas coisas do protestantismo. Ela não é totalmente protestantismo, entendeu? Então, ela é uma mistura aí, mas ela é protestante porque ela não tem Maria. Ela não segue a religião católica, então ela é protestante, ela é evangélica. Ok. E aqui foi espalhando, porque foi um grande acontecimento acidental, foi marcante para o mundo todo. Então, caiu nos Estados Unidos. Então, chegou lá nos Estados Unidos, todo mundo abraçou.
protestantismo com fé, com força. Até hoje em dia, os Estados Unidos é mais protestante do que católico. Todo mundo sabe disso. Mas lá nos Estados Unidos, aí começou. Aí vem o problema. Porque tudo que é bom também é ruim. Agora vem as consequências do protestantismo. Quando chegou lá nos Estados Unidos, eles começaram a abrir outras igrejas, que já não batia mais com Martim Lutero. Já não batia mais. Muitas coisas já não batia mais. Já não era aquele protestantismo que foi lançado aqui na Europa. Uma igreja já abriu, aí a outra já abriu, então já fizeram muitas igrejas. Né? No Canadá fizeram igreja, em todo lugar fizeram igreja. Chegaram onde? América Latina, que os Estados Unidos também é América. Mas chegou lá, ó, bem América Latina mesmo. Chegou lá no nosso Brasil, chegou lá em outros países, e cada país que chegava multiplicava a religião. Aí vem a consequência, porque tudo que é bom é ruim. Então, o que aconteceu? No Brasil, começaram também a fundar a igreja. A fundar a igreja e voltar para o passado. Por que voltar para o passado? Mas, por quê? Porque o Martim Lutero, ele fez uma tese. E as igrejas protestantes fizeram outras e outras, foi surgindo, filosofia diferente. Uma igreja dizia, não, aquilo ali eu não aceito, aquilo ali é melhor, aquilo ali... Então, se você contar quantas dominação tem hoje em dia, você perde a conta. É uma pena que eles fizeram tanto em dominação e cada uma o seu estilo. Então, voltaram ao tempo. Hoje em dia, a igreja protestante pede dinheiro. Uma igreja protestante e pede dinheiro, que se esquece que a nossa salvação vem da fé. Esquece. Tem muitos que esquecem disso. Então começam a pedir dinheiro. Protestante. Olha, agora já não estamos mais no catolicismo, então nós estamos no protestante. Aí a outra viu, mas ela está ganhando muito dinheiro, vamos fazer também. Aí abriu outra igreja. Dinheiro. Aqui nos Estados Unidos, tem seita. De tanto abrir protestantismo, passaram a ser até seita, que veio também da Alemanha. Veio da Alemanha, ficou nos Estados Unidos. Eu estava lá nos Estados Unidos, eu estava com medo, porque eu sou morena. Tem lugares lá que os pretos continuam se sumindo até hoje. Na Alemanha também. Tem muitas pessoas de cor que somem. E ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe de nada. Que, na realidade, o povo sabe que é uma seita. Não é mais nem um protestantismo, não é mais. Mas é só para você ter uma ideia de quantas igrejas foi fundada depois de Martim Calvino. Ele foi uma glória, ele foi maravilhoso, ele não fez essas igrejas com essas seitas, não foi a tese dele, mas foi modificado. Então, hoje em dia, a católica é só católica. Os protestantes é muitos. Algumas igrejas maravilhosas, porque, na verdade, a reforma protestante, ela foi uma defesa. Ela foi uma defesa contra a maldade da católica, porque ela passou do limite. O que elas estavam fazendo era demais. O que elas estavam fazendo com o ser humano, com o povo, dominando completamente, já tinha passado do equilíbrio. Então, o que ele fez, na verdade, foi uma defesa. Política também. Já estavam passando necessidade, o povo passava necessidade. Só a Igreja Católica que tinha tudo. Agora, de uma coisa boa, surgiram muitas igrejas. O João Calvino fez até uma escola calvinista. Aí você diz os calvinistas, né? Que se juntou com Lutero. Né? Então, depois foram professor da universidade de teologia, fundaram muitas igrejas e o protestantismo está até hoje. Foi bom, porque precisava de essa defesa, precisava de uma pessoa que parasse a Igreja Católica de fazer maldade. Mas teve seus danos. Até hoje tem seus danos. Então, muita gente diz, o que eu posso fazer? Eu não acredito mais nem em Igreja Católica e nem acredito mais em Igreja Protestante, porque a protestante hoje em dia querem isso, querem aquilo outro, e eu não posso dar aquilo que a Igreja Protestante quer. Eu também não quero ir para a Igreja Católica, porque eu não aceito muitas coisas dela.
procuram desculpa. Eu não aceito aquilo, eu não aceito aquilo. Eu não... Por quê? Porque o povo está com medo. O povo está com medo, o povo está com medo de aceitar uma religião hoje em dia. Aí outros dizem, eu sou ateu. Na verdade, não é ateu. Eles estão com medo de seguir uma religião, porque hoje em dia você não sabe qual é a mais certa. Então, nesse caso, eu sou igual a Martim Lutero. Nesse caso, eu ficaria como ele. Você, protestantismo, ok. Se você decidiu ser protestante, parabéns. Mas vamos seguir com letra? Vamos seguir aquele protestantismo verdadeiro? Aquele que se defendeu no século XVI? Aquele que foi guerreiro, aquele que lutou com a sua tese? Não esqueçam da tese de Lutero. Não precisa você... eu acho que a filosofia está errada. Vou fazer outra igreja com a minha tese. Então, esse é o problema que está acontecendo no protestantismo. Mas que foi fundamental, foi. Foi maravilhoso, foi. O que Lutero fez foi uma glória, foi. Ele estava com medo? Estava. Mas Deus deu força. Por isso que ele disse que Deus me ajude. Mas eu não vou ser contra os meus princípios, a minha tese. Eu não vou ser contra mim mesma. Foi muito bonito. Eu espero que você esteja um pensamento de Lutero, né? Um pensamento da sua tese com a dele. Não como qualquer uma que você pode abrir igreja e fazer a sua própria. Porque hoje em dia, eles estão fazendo o quê? Eles estão... leio a Bíblia e tem uma palavra que é diferente das outras. Então, vamos abrir uma igreja com essa tese. Amém? Então, espero que você tenha gostado desse maravilhoso encontro que foi o protestantismo com o catolicismo, a separação. Foi um encontro ao mesmo tempo, uma separação, mas um encontro que você possa ter observado as coisas boas que aconteceram no protestantismo. E eu espero que Deus abençoe você e todos nós, que você continue na fé, porque é a fé que salva. Amém.